Fala galera do canal KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Então vamos fazer um giro pelas notícias da semana. Semana não muito movimentada aí no futebol paranaense, exceto no caso do Coritiba. Então vamos para as principais notícias, principais passagens da semana. Então vamos começar pelos times com menos movimentações, então, e vamos para o Coritiba no final, que teve mais movimentações durante a semana. O Atlético Paranaense sem muitas novidades. O que tivemos mais do Atlético foi recusas de propostas. Então o Atlético continua focado no ano do centenário. Então teve um clube, o Granada, fez algumas ofertas pelo Canóbio, o Atlético recusou. Isso é muito bom para o Atlético, que fortalece o elenco, né? Continua fortalecendo seu elenco, continua mantendo sua base. E isso é muito importante para o ano do centenário. Apesar da diretoria do Atlético não falar em títulos, não prometer muitas coisas para o ano do centenário, existe sim, né, essa ânsia da torcida por um ano diferenciado. E acredito que a diretoria também, apesar de não prometer, para não se comprometer, né, continua fazendo seus movimentos para fortalecer o elenco. Outra coisa importante, parece que o Atlético tem agora um foco maior no mercado sul-americano, então deve investir bastante no mercado sul-americano para buscar jovens talentos, não só para esse ano, mas para reforçar o futuro do Atlético. Notícias do Paraná Clube, então, continua a novela da SAF. A SAF ainda não bate o pé, enfim, estava com a justiça. Agora entrou mais uma interessada, a FG10, que representa, parece que 6 investidores. Então entra mais uma empresa na jogada. A FG10 não tem experiência na gestão de clubes, nada, mas parece que, pelos que a gente tem lido, entra com uma proposta de 600 milhões. Já é uma proposta um pouco mais vantajosa do que a outra empresa vinha fazendo. Então vamos ver, devemos ter novidades aí nas próximas semanas sobre a SAF do Paraná Clube, então. E o movimento grande essa semana foi do Coritiba. No Coritiba, então, tivemos a confirmação da saída do Slimani. Então o Slimani sai do Coritiba. Parece que o clube que vai contratar ele vai fazer uma compensação financeira para o Coritiba de 500 mil euros, que seja bom, né? O Slimani veio ano passado, fez alguns gols, até acho que foi das contratações a melhor contratação que o Coritiba fez. Acredito que se ficasse teria um bom ano, porque é um jogador de grande porte, goleador na Série B. Para ser um jogador bem grande, que usa muito bem o corpo, e com qualidade, né? Seria um grande nome para a Série B. Mas o cara não quis ficar, então acho que é melhor seguir as diretrizes que o Coritiba vem fazendo. Quer ficar, fica, não quer ficar, vai embora, porque você precisa ter pessoas comprometidas. Outra coisa importante, então, o Coritiba, o Caio César foi emprestado, né? Ele viajou essa semana para o futebol europeu. Então vai lá com opção de compra também para ganhar cancha. Se não for comprado, volta para o Coritiba com mais experiência. Um jogador que tem um futuro bacana, precisa amadurecer, claro, no seu futebol. Outra notícia importante, chega mais um jogador, né, do Fortaleza, o Bruno Melo. Então chega, contrato assinado, chega no Coritiba para compor a zaga. Então tem bons números, acredito que seja uma boa contratação. Outro jogador que continua em negociação, Bruno Gomes, está em negociação, parece que com Fortaleza também. Essa negociação do Coritiba talvez até envolva alguma coisa nas negociações que já estão em andamento com o jogador do Fortaleza lá. Entrou também mais um jogador, além do Davi Ora, entrou também o Benevuto, que talvez, né, perdeu um pouco de espaço no Fortaleza, um bom zagueiro, e talvez venha também nessas negociações. E tem também o Kusevich, que também está, né, com negociações, parece que também com Fortaleza. Então talvez tenhamos algumas movimentações boas aí para frente entre Coritiba e Fortaleza. Né, aproveitando os jogadores que aqui estão sem espaço, talvez lá tenham mais motivação, e vice-versa, os jogadores que lá estão sem espaço, talvez venham para o Coritiba e tenham mais motivação ali para seguir na sua carreira e dar melhores resultados para o clube também, porque os jogadores recebem o salário e eles não entregam o que é investido pelo clube. Novela Manga, né? Novela Manga, então a justiça parece que tem um problema com o Coritiba, né? O Coritiba sempre exemplarmente
punido, né? Porque eu não vou nem falar que o Manga está sendo punido, como falei no outro vídeo, eu entendo que o Coritiba é o maior punido da história, então a justiça cancelou o que ela tinha autorizado, o CJD então disse que vai revisar somente em abril, então o Coritiba perde o Manga aí por mais um tempo, né? Como eu falei, não defendo o que o Manga fez, mas o punido é o Coritiba. O Coritiba investiu dinheiro no jogador, o jogador cometeu o erro lá, né? Enfim, foi punido, mas a gente tem muita, assim, o problema dessa situação é o seguinte, não houve punição para todos os jogadores, então o Manga está sendo feito como bode expiatório, ou jogador exemplar. Tivemos jogadores, por exemplo, que aliciaram jogadores aqui no Coritiba, fizeram pior que o Manga participou ali de uma aposta, mentiu também, claro, que é muito grave, mas tem o Tonianes, por exemplo, que chegou a aliciar jogador, teve jogadores aqui que tiveram algumas situações um pouco mais pesadas ali, e não tiveram a mesma punição, então, e também a investigação parou, né, cadê o resto, Tinha 200 nomes, tinha jogador de Botafogo, jogador de um monte de gente, e morreu, mas o Manga continua sendo punido, então, Manga mais um pouquinho para frente. E outra pegação da justiça é o seguinte, tivemos agora a proibição dos torcedores que são filiados ao Império Alviverde de comparecer ao Alto da Glória. Então o Coritiba já ontem já cancelou os check-in dos sócios da Império. Então todo torcedor que é sócio da Império não pode participar dos jogos, eles não vão poder ir para as partidas, tanto da Império quanto da Dragões. Então os torcedores que são filiados por todo da Império, naquele jogo contra o Cruzeiro, estavam no Nordeste, estavam na praia, estavam em qualquer lugar, não podem ir no jogo. Então eu acho que é uma falha tremenda, porque você não puniu quem invadiu o campo, você está punindo toda a torcida do Coritiba, e algo nunca visto, porque você vê diversas brigas em diversos lugares e você não vê isso, né? Temos problemas em São Paulo, temos problemas aqui no próprio Atlético, e você não vê uma punição tão severa, né? E é uma punição que no meu ponto de vista é exagerada, porque a torcida não tem essa, digamos assim, está punindo pessoas que não participaram, tendo a presunção que o cara cometeu o delito e ele não fez, o cara não estava nem aqui, diversos jogadores do Coritiba que nem estavam na cidade no dia, são filiados do Império. Você não pode generalizar, é que nem, por exemplo, deu um problema na torcida do Coritiba, você proíbe toda a torcida de ir pro estádio. Não tem lógica, né? Para nenhuma torcida, né? Não estou defendendo essa punição para torcida nenhuma, mas é algo jamais visto, né? Jamais visto. Então, por enquanto, né, a Império Alviverde já soltou notas, os advogados que entraram na justiça estão esperando o Coritiba também se pronunciar, porque querendo ou não são sócios do Coritiba, o Coritiba tem que defender sua torcida também, entendo eu. Também temos a notícia sobre o Bruno Gomes, que estaria em negociações também, né? O Bruno Gomes é o jogador que está na seleção sub-20, está valorizado o jogador, e também ele tem interesse, se puder, de não estar jogando a Série B. Então mais um jogador aí que ajuda a derrubar o clube e não tem vontade de fazer a parte dele de subir. Enfim, então temos também mais uma notícia também sobre o Andrei. O Andrei é um jogador que já deixou claro muitas vezes que quer ficar no Coritiba. Essa semana rolou um Diz que me diz, né? Aquela coisa, um jornalista soltou que o Andrei não queria ficar, que teria dito que não ficaria, não gostaria de jogar a Série B também, o que foi desmentido pelo próprio jogador aqui no Twitter, né? Então o próprio jogador desmentiu, falando que ele nunca falou isso, que ele tem intenção sim de ficar. O que aconteceu? Que houve oferta pelo empresário dele para outros clubes, mas ele não aceitou. Diz que ele tem muita vontade de ficar em Coritiba. Agora nós temos que saber o seguinte: o que acontece com o Andrei que ele não joga? Porque ele é um jogador que tem um baita potencial, ele foi muito importante no Coritiba lá atrás, tem muita qualidade, e não tem sido relacionado, diz que é pela parte física, agora parece que relacionou, mas não joga. E o Coritiba precisa de um meio, então é um jogador que tem potencial. Então acho que se é para o jogador ficar, põe para jogar. E por fim também tivemos a chegada, em definitivo, do Brandão, então do Londrina, que era uma novela também que estava, o Coritiba fechou e não fechava. Então fechou mesmo, já se apresentou, já assinou contrato, já está à disposição do Coritiba. Um abraço a todos. E notícia de última hora, tivemos um princípio de incêndio essa madrugada lá no Couto Pereira, né? Então os vigilantes lá, o pessoal da segurança noturna, às 3 horas da manhã, percebeu alguns estrondos, chamaram o bombeiro teve que fazer uma intervenção, gastaram cerca de 300 litros de água para apagar o incêndio de uma das lanchonetes do Couto Pereira. O Corpo Bombeiro acredita que o incêndio não iria se alastrar, devido ao Couto Pereira ser totalmente ali de concreto, né? Então, mas foi chamado o Corpo Bombeiro, fizeram todo o apanhamento lá para apagar o incêndio do Couto.
Acredito que não terá nenhuma restrição quanto ao jogo de hoje. Essas são as principais notícias da semana. Um abraço a todos. Um ótimo domingo.